Jesus e o amor de Maria estejam agora no teu coração. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós aqui nos reunimos nesta manhã de sábado, dia 14 de novembro, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, seja bem-vinda a essa Lexia Divina, a esse mergulho orante na Palavra de Deus. Agradeço e louvo a Deus pelo dom da sua vida, que tem somado forças conosco, aqui da Renovação Carismática, da Arquidiocese de Belo Horizonte, somado forças e se unido em oração. Onde dois ou mais estão reunidos, ali também está o Senhor. E quando nós, neste momento, durante a nossa manhã, nós consagramos o nosso dia através da Lexia Divina, através da oração com a Palavra de Deus, nós nos estamos unindo, nós estamos nos tornando nós estamos nos tornando o corpo cuja cabeça é o próprio Cristo. Agradeço a Deus pelo dom da sua vida e por você estar aqui conosco, rezando diariamente. Para você não ficar de fora da programação da RCCBH, aproveita e já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para que você receba todas as notificações e fique por dentro de tudo que acontece aqui na Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Belo Horizonte. Para a gente começar a nossa leitura orante da palavra, esse mergulho na palavra de Deus, hoje essa palavra, esse evangelho tão forte, que vai dizer para nós da força da oração, da força da perseverança na oração. Eu quero te convidar a perseverar em oração comigo, para que nós demos início, para que tenhamos então início a nossa Lexia Divina. Possamos rezar agora, pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha em nosso auxílio. Venha, Espírito Santo de Deus, iluminar o nosso entendimento, venha ampliar a nossa visão, venha ampliar a nossa visão espiritual. Venha, Espírito Santo, complementar o que nos falta nessa hora. Venha, Espírito Santo de Deus, vem batizar-nos, Espírito Santo, vem nos modelar por inteiro. Venha, Espírito Santo, conduzir toda a leitura. Venha, Espírito Santo, conduzir os passos dessa Lexia Divina. Ao final dessa leitura, ao final deste mergulho na Palavra de Deus, nós queremos ser mais próximos do Senhor. Nós queremos ser mais íntimos de Deus. Portanto, Espírito, é necessário que venhas em nosso auxílio. Vem depois, Espírito Santo de Deus. Vem, Santo Espírito, nessa hora, santifica os lábios que proclamarão esta palavra. Santifica também o nosso coração, para que assim que a palavra ela cair em nós, ela possa gerar frutos de fato. Seja uma palavra que realmente produza em nós frutos de santidade, fruto de salvação. Vem, Espírito Santo de Deus, e capacita-nos. Condiciona a nossa alma, condiciona o nosso psicológico agora, inclusive, para que nós possamos então olhar para Ti, Espírito Santo, e enxergar a vontade do Pai, aquilo que o Senhor tem para comunicar a nós através da palavra. Bendito seja, Espírito Santo de Deus. Nós Te glorificamos porque acreditamos que o Senhor já está presente aqui, o Senhor já está presente no nosso coração, o Senhor já conduz esta oração e já conduz também toda a leitura dessa Lexia, toda essa prática da Lexia Divina é conduzida por Ti, ó Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Acabamos a intercessão também da Virgem Maria, ela que possa passar à frente dessa Lexia Divina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Te convido a pegar a tua palavra, meu irmão, para que nós possamos ir para o primeiro passo da nossa Lexia Divina, a leitura. O que esse texto diz? A palavra está em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Assim diz o Senhor. Jesus lhes disse uma parábola sobre a necessidade que tinham de rezar constantemente e não desanimar. Ele lhes disse: havia numa cidade um juiz que não tinha nem temor a Deus, nem respeito pelos homens. E havia nesta cidade uma viúva que vinha dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele recusou durante muito tempo. Depois disse a si mesmo: mesmo que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, vou fazer justiça a essa viúva, porque ela me aborrece, a fim de que não fique a me atormentar interminavelmente. O Senhor acrescentou: escutai bem o que diz este juiz sem justiça. E Deus
não faria justiça aos seus eleitos que clamam a ele dia e noite? Ele os faz esperar. Eu vou-lo digo, ele lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que achará fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a igreja ela vai caminhando agora, vai se aproximando do findar do nosso ano litúrgico, vai começar um novo ano litúrgico, virá o advento, o momento em que nós esperamos a vinda de Jesus, que a igreja vai celebrando ali a anunciação e a chegada de Jesus através de Maria, claro, construindo assim uma grande visão sobre esse grande retorno de Jesus, esse grande retorno do Mestre. E Jesus ele já vem ao longo dessa semana, nos falando através das parábolas, falando conosco, falando às multidões, aos fariseus aqui, aos cobradores de impostos, falando a todos esses que ali naquele momento paravam para escutá-lo enquanto ele pregava essas parábolas, ele já vinha anunciando a proximidade desse reino, fazendo com que nós compreendamos então que Jesus é o próprio reino, ele é a materialização do reino, a materialização do plano salvífico de Deus para nós enquanto humanidade. O reino está consumado no Cristo. E ele mais uma vez vem retomar isso, abrindo os olhos daquelas pessoas para que sejam perseverantes, porque se aproxima a hora em que o Filho do Homem virá. Por isso, o evangelista ele vai concluir aqui no versículo 8 esse início de capítulo, ele vai concluir com esse questionamento de Jesus, mas o Filho do Homem quando vier, será que ele achará fé sobre a terra? Será que terão sido perseverantes as pessoas? E ele vai contando essa parábola, vai dizendo sobre esse juiz que vai se configurar ali somente como um ser humano que não tem temor a Deus, não tem respeito humano, mas na verdade uma visão realmente egoísta a respeito dos fatos, e ele é importunado por uma viúva que está numa posição de bastante vulnerabilidade, conhecendo as tradições judaicas, conhecendo o judaísmo da época especificamente. As viúvas, elas na verdade não tinham como se sustentar se elas não tivessem filhos homens, e como não eram casadas, era difícil para essas mulheres se manterem, portanto, ela já estava numa situação de vulnerabilidade e ela insiste com aquele juiz que é egoísta, que não consegue olhar para as necessidades do outro, atende o pedido daquela viúva vulnerável, não porque ele entende a necessidade dela, mas porque ele quer parar de ser incomodado, porque ele quer parar de ser perturbado. Então, Jesus ele vai colocar nessa parábola aqui para nós que mesmo na ausência de amor, mesmo na ausência de empatia daquele juiz para com aquela viúva, ainda assim ele foi capaz de fazer algo por ela, ainda que pelos motivos errados, ainda que pelo motivo de ela não mais atormentá-lo, pelo motivo de ficar livre ali da choradeira, por assim dizer, daquela viúva, ele fez justiça em relação àquela viúva, atendeu à necessidade daquela viúva. E Jesus vai então arrematar essa parábola dizendo, olha, observem bem o que disse esse juiz. Se esse juiz egoísta, esse juiz que não é capaz de olhar, de se colocar no lugar do outro, esse juiz que não é capaz de amar o outro, se ele foi capaz de fazer justiça por aquela mulher, o que não será capaz de fazer o Senhor Deus? O que não será capaz de fazer o Deus de justiça, uma vez que ele nos ama, uma vez que ele ama a mim, ele ama a você, o que ele não será capaz de fazer? Ele que se compadece, ele que é misericordioso, ele que faz pelo outro, que faz por amor e não por si mesmo, comparando então a postura do Senhor com a postura do juiz e dizendo para eles, olha, o grande segredo para que a justiça fosse feita foi, na verdade, a perseverança. Aquela viúva, mesmo em posição vulnerável, ela insistiu, ela perseverou, ela acreditou que o clamor seria ouvido. Assim também nós somos chamados a perseverar no nosso clamor. Avançamos então para o nosso segundo momento da Léxio Divina, o que diz a nós esse texto. O que esse texto fala ao meu coração? Esse texto vai abrir os meus olhos para a importância de perseverar em oração. Já tendo aberto os meus olhos, Jesus ele vai dizer para mim que não dá, mesmo que metaforicamente seja possível estabelecer essa comparação, como o próprio Jesus faz essa comparação, pegando esse juiz e pegando o Senhor e comparando os dois. Eu preciso compreender que se aquele juiz ele foi capaz de fazer algo por aquela mulher, Deus também é capaz de fazer qualquer coisa por mim.
Contudo, eu preciso perseverar em oração para que eu seja merecedor de um lugar junto ao Cristo. E quando o Senhor ele vai dizer, quando lá no final, será que o Filho do Homem, quando vier, achará fé sobre a terra? Compreendamos então a fé como um dom de Deus que necessita de exercício. A maneira de exercitarmos a nossa fé é, de fato, nós orarmos, praticarmos a nossa fé, nós exercermos a nossa fé no diálogo, na insistência, na perseverança, na certeza de que pode até tardar, mas o Senhor há de nos escutar. E é interessante que um dos versículos aqui, Jesus vai alertar aquelas pessoas que estão escutando e ele vos faz esperar. Ele os faz esperar para que nós desenvolvamos a esperança. O Senhor muitas vezes ele não nos atende de imediato porque ele quer que nós sejamos constantes. Ele quer que nós sejamos constantes, que nós tenhamos esperança, que nós criemos esperança em nós. Portanto, ele muitas vezes pode nos fazer sim esperar, mas para que nós perseveremos. Não por uma crueldade, nem nada do tipo, mas a mensagem que o Evangelho vem trazer ao meu coração é que eu não posso desanimar, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, como aquela viúva estava numa situação adversa porque sabia que aquele juiz era egoísta, mas ainda assim ela não desistiu. Aquela viúva, ela continuou insistindo, assim devo eu também continuar perseverando em oração, continuar insistindo para que eu me torne digno de estar num lugar no reino, de ter um lugar no reino dos céus. O Senhor fará justiça bem depressa, a justiça ela não tardará. Isso, a ideia que nós temos muitas vezes de cedo e de tarde é relativa à nossa percepção de tempo humana, mas dentro da graça de Deus, dentro do Kairos, dentro do tempo de Deus, as coisas acontecem no momento em que elas precisam acontecer e o meu coração precisa compreender isso. O Senhor me faz esperar para que eu entenda que as coisas precisam acontecer no tempo dele e que eu me torne perseverante. E alguém que não busca a realidade do Cronos, a realidade do tempo de agora, mas alguém que busca o tempo da graça, alguém que busca a eternidade. Alguém que persevera em oração para produzir fé, para fortalecer a fé e então ser encontrado pelo Filho do Homem quando ele voltar em sua glória, orando, com uma oração firme, com uma fé firme, com uma firme decisão. Esse é o alerta que o Senhor vem trazer aqui ao meu coração. Eu quero te convidar, meu querido, a fazer esse exercício de fé. Agora reza comigo, no nosso terceiro momento da Lectio Divina, a gente avança para a oração. Momento em que nós vamos responder a essa palavra. Senhor, eu quero insistir, Deus, mais e mais, para que os teus dons, para que o Espírito Santo de Deus, ele venha sobre a minha vida, sobre o meu coração, e ele venha, Espírito, realmente para poder aparar as minhas arestas. Espírito, eu clamo a tua intervenção, Espírito Santo, tal qual aquela viúva clamou por justiça. Eu clamo a sua intervenção, Espírito Santo, porque eu acredito que há muito a ser trabalhado ainda em mim e eu preciso perseverar. Por isso, abre os meus olhos e os meus ouvidos, Espírito Santo de Deus, para que constantemente a minha vida esteja ligada à vida espiritual, a minha vida esteja ligada ao céu, cada vez mais desligado deste mundo e cada vez mais ligado às coisas espirituais, Espírito Santo de Deus. Eu quero, Espírito, perseverar, Espírito Santo, eu não quero desanimar, eu não quero ficar desmotivado diante das adversidades, Espírito, mas eu quero perseverar, eu quero acreditar que o Senhor escuta a minha oração, inclina os ouvidos para ouvir o meu clamor, e tal qual aquele juiz, mesmo que sendo egoísta, mesmo que de maneira egoísta, ele faz justiça por ouvir um clamor. Eu acredito que o meu clamor também é escutado pelo Senhor, seja ele mais difícil que for, seja ele o mais difícil, o mais complicado que for, seja ele o meu impossível, mas o meu clamor, ele é possível para o Senhor, e eu creio que os ouvidos do Senhor se inclinam para escutar a minha oração. Eu sei, Senhor, que o Senhor escuta cada detalhe, o Senhor vê, o Senhor assiste cada detalhe da minha vida, o Senhor sonda o meu coração.
Espírito de Deus, eu peço, mantenha-me firme, Espírito Santo de Deus. Mantenha-me firme pela graça recebida através do batismo, a graça santificadora do Espírito. Eu creio que a minha vida de oração se fortalecerá pela tua graça, Espírito Santo de Deus. Muitíssimo obrigado, Senhor. Bendito e louvado seja o teu santo nome. Glorificado seja, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor Jesus. Bendito seja, Deus. Glorificado seja. Contemplemos então as maravilhas do Senhor. Te convido ao longo deste dia, meu irmão, minha irmã, a fazer esse exercício assim como eu farei, de contemplar os momentos em que a justiça do Senhor te alcançou. Quantas vezes você orou, quantas vezes você clamou e você foi atendido, e aí surgem outras adversidades, surgem outras demandas, outras necessidades de nós aparecermos diante do Senhor e clamarmos por algo, e no momento daquele desespero nós esquecemos muitas vezes de tudo que o Senhor já fez por nós até ali. A gente acaba definindo a imagem de Deus, a identidade de Deus, por aquele momento em que Ele não faz aquilo que nós precisamos no momento em que nós queremos. E esquecemos de todas as maravilhas que o Senhor tem operado, todas as maravilhas que o Senhor opera em nossa vida diariamente. Assim como eu te convido a contemplar então todas essas belezas, todas as vezes em que o Senhor escutou a tua oração, em que o Senhor atendeu um pedido seu ou se fez presente na sua vida e que você sentiu a presença do Senhor. E vá fazendo esse exercício ao longo de todo o dia, busque essa presença, busque estar na presença do Senhor e estar na companhia do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia, meu irmão.